Como fazer um gráfico no Excel que muda de cores automaticamente, mostrando de verde o maior valor e de vermelho o menor valor? Vamos utilizar uma planilha bem grande com várias e várias informações, até porque na vida real, no dia a dia, é isso que a gente vai ter, uma planilha de Excel com um monte de informação. E então vamos resumir estas informações utilizando uma tabela dinâmica aqui no Excel, e a partir da tabela dinâmica é que vamos construir esse gráfico que consegue ter três cores: cinza, que seria a cor padrão, verde, que é o pico, e vermelho, representando o menor valor. Para que possamos fazer qualquer tipo de gráfico no Excel, a primeira coisa é ter uma planilha com informações, porque é a partir dos valores, dos números, que montamos os gráficos. E aqui nesse caso eu tenho uma situação real, do dia a dia, uma planilha de produção que eu uso no meu trabalho. Então, de nada adianta pegar uma tabelinha pequenininha, prontinha, bonitinha, porque pode ser que no dia a dia a gente não tenha esse tipo de situação, algo pronto. Então vamos lá, juntos, montar tudo. Tem uma planilha no Excel, resumir e então fazer o gráfico. E é isso que eu vou fazer aqui. Eu quero ver por data, por mês, tem aqui as datas, dia 1, dia 2, enfim, um monte de data de produção e a quantidade total que foi produzida. É isso que eu vou fazer. Eu vou comparar as datas, mês a mês, com a quantidade total. Ver o mês que mais teve produção e o mês que menos teve. Como que eu faço isso? E deixar verde e vermelho, de forma automática. Eu vou selecionar todas as informações que eu tenho nessa planilha. Para isso, eu vou utilizar um atalho que é o Ctrl T. Ctrl T. Porque assim eu consigo selecionar tudo. Só dá uma verificada mesmo se tudo foi selecionado, ó, desde a última linha até a primeira linha. Agora eu vou clicar aqui em cima, inserir e então tabela. Eu vou marcar, sim, minha tabela tem cabeçalhos, que são os nomes que eu tenho ali em cima, e ok. Agora que a gente tem uma tabela no Excel, dá para utilizar a tabela dinâmica. Precisa fazer tabela? Não, não precisa, mas tem vários benefícios que eu vou te mostrar lá no final. Sempre que você inserir novas informações dentro dessa sua planilha, o gráfico automaticamente já atualiza para você. Então esse é o benefício. Inserir tabela dinâmica. Eu vou simplesmente clicar no OK. O Excel vai abrir uma janela nova para mim, e é aqui que a gente consegue fazer o resumo. Exemplo, eu vou pegar a data, que abriu aqui do lado, que é a coluna que eu quero, pego ela, seguro e solto dentro das linhas. E agora eu vou pegar a quantidade, que é o valor que eu vou utilizar, ó, quantidade total, pego, seguro e solto dentro dos valores. Agora eu já tenho, ó, janeiro, fevereiro, março, ou seja, cada um dos meses e o total desses meses. Se eu inserir um gráfico de coluna, já consigo visualizar essas informações. Mas o que eu gostaria de fazer? Deixar sempre de modo automático o maior valor numa cor verde e o menor valor numa cor vermelha. Porém, como que eu posso fazer isso de modo automático? Com a tabela dinâmica, diretamente não dá para fazer isso, mas é bem simples de fazer. Aqui nas células de fora, a gente vai utilizar o sinal de igual, e então você vai pegar a primeira célula do mês de janeiro que você tem, ou seja, onde começam os dados. Não precisa usar o cabeçalho, dá um Enter. Agora você, no cantinho da célula, clica, segura e arrasta para baixo. Não precisa pegar o total. Seleciona isso daqui e arrasta um para o lado. Pronto. Olha o que aconteceu. Você pegou esses números que estavam aqui e arrastou eles para o lado. Mas por que a gente fez isso? Porque, pessoal, a tabela dinâmica vai ter o propósito de puxar, buscar as informações da nossa base de dados. E essa tabelinha que estamos fazendo aqui, a parte do lado, vai ter o intuito de fazer o gráfico mudar de cor automaticamente. É isso, tá bom? Então, sim, vai funcionar tudo certinho. Quando você atualizar os seus dados, aqui também vai ser atualizado, mas este é um processo que dá para a gente fazer para as cores serem automaticamente alteradas. Numa coluna aqui do lado, a gente vai ter que utilizar a cor verde e na outra a cor vermelha, que basicamente é o maior valor e o menor valor. Como que a gente retorna o maior valor de todos dentro dessa coluna que a gente tem? Podemos fazer o sinal de igual, e então eu vou utilizar a fórmula C. 2 cliques. 1, 2. A fórmula C consegue me ajudar a automatizar tarefas. E nesse caso, ela vai me dizer se o valor que eu tenho, ele é de fato o maior valor dessa lista ou não. Mas como que ele vai saber qual é o maior valor? Vamos utilizar aqui, pessoal, uma fórmula chamada máximo. 2 cliques. 1, 2. O máximo, ele vai pegar todos os números que eu tenho nessa coluna E. Então, eu posso clicar aqui em cima, ó, na letra da coluna, fecho parênteses. Se esse máximo que eu tenho aqui, ele for igual ao número que eu tenho aqui do lado, é porque esse próprio número é o maior valor. Então, ponto e vírgula, eu seleciono novamente o próprio número. Caso contrário, ponto e vírgula, eu retorno 0. E fecho parênteses. E dou um Enter.
Deixa eu clicar no cantinho dessa célula e arrastar até o final. Então olha que interessante. Agora a fórmula que fizemos sempre vai retornar o maior valor. O resto fica tudo zerado. Por quê? Porque não é o maior valor. Para fazer a fórmula da coluna vermelha é a mesma coisa, muito parecido. Podemos inclusive pegar a fórmula que fizemos, ó, clica 2 vezes na primeira célula, 1, 2, seleciona tudo que você fez e aí você pode utilizar o Ctrl C para copiar. Ctrl C, coloquei o Ctrl C, agora você pode apertar o ESC para sair da célula. Clica na célula vermelha, 2 cliques, 1, 2, Ctrl V. Agora um detalhezinho bem importante, calma, vai com cuidado. Seleciona somente a palavra máximo. Pega tudo certinho, do começo até o fim, máximo. Você vai trocar por mínimo. Lembrando, tá, pessoal, tem acento, máximo e mínimo. Então você tem que também colocar com acento. Clica 2 vezes, 1, 2 e dá um Enter. Clica no cantinho e arrasta para baixo. Agora a gente já tem o resultado do maior valor e do menor valor. Agora sim, selecionamos tudo. Cabeçalho, não seleciona, só os valores. Inserir, pega aqui um gráfico de colunas. Posso até pegar esse gráfico aqui, colocar ele aqui embaixo, só para ficar mais fácil de ver. E o gráfico já está mostrando para a gente 3 colunas com cores diferentes. Coluna azul, coluna laranja e coluna cinza. A coluna azul nos mostra o valor normal, de janeiro até dezembro. A laranja é o maior valor e o cinza é o menor. Só que está tudo um do lado do outro. O que a gente precisa fazer agora? Ajustar as cores para as cores que a gente quer e depois colocar uma coluna em cima da outra, porque vai funcionar. Então vamos lá, eu vou pegar a coluna azul, cliquei nela, botão direito e então formatar série de dados. Aqui na direita, vamos selecionar caixinha de cor, preenchimento, vou pegar um cinza. Pronto, tudo ficou de cinza. Agora eu pego o laranja, clico nele, botão direito, formatar série de dados. E lá na direita, eu venho na caixinha de cor e pego uma cor verde. E agora eu pego esse cinza clarinho que está aqui, ó. Botão direito, formatar série de dados e coloco ele numa caixinha de cor, na cor vermelha. Pronto, é isso aí, pessoal. Agora a gente já tem as cores que queremos utilizar. Mas, clicando ainda ó, em qualquer coluna, aqui do lado, a gente vai na última opção, opções de série, e a sobreposição da série, que é essa primeira barrinha, a gente arrasta até a direita. Por quê? Porque agora já fica uma coisa em cima da outra. E além disso, a largura do espaçamento você pode diminuir. Diminuir quanto? Depende aí do seu gosto. Isso daqui deixa a barrinha um pouquinho mais grossinha. Deixa eu fechar e finalizamos, ó. Agora sempre o maior valor fica verde, o menor fica vermelho e os demais ficam na cor cinza. Se você quiser, essa legenda dá para clicar nela e dar um delete, porque a gente não vai usar. E acabou, pessoal. Tá feito. O legal, como eu te falei, é que sempre que você atualizar essa sua tabela grandona, a tabela dinâmica também vai ser atualizada automaticamente para você. Vou te dar um exemplo. Se a gente pegar aqui no gráfico, o mês de fevereiro. Não é o maior mês, tá vendo? Não é. Ele tá aqui embaixo, ó. Então vou colocar um valor bem alto nele, para ele ficar aqui em cima, para ele ficar um valor bem grande mesmo. Deixa eu voltar aqui nos dados, e eu posso até inserir uma linha nova, ou editar uma linha que já está aqui, mas deixa eu colocar uma linha nova. Ó. Vou aqui no final, coloco alguma coisa de fevereiro, dia 7/2 de 2026, fevereiro, e vou colocar aqui a quantidade de 9.999, Enter. Quando eu voltar no meu gráfico, opa, não atualizou ainda. Por quê? Porque a gente tem que clicar aqui em cima, dados. Tem que fazer isso toda hora? Não. Você só vai fazer isso quando você quiser ver o gráfico funcionando. Não precisa fazer toda hora. Você vai lá e preenche um monte de coisa e depois você atualiza. Mas você só atualiza quando você quer utilizar. Não precisa ficar toda hora atualizando. Atualizar tudo e atualizar tudo. Eu vou clicar 3, 2, 1. E olha que legal, você viu que o gráfico foi automaticamente atualizado? Tanto o gráfico que temos aqui, quanto essa tabelinha, quanto a tabela dinâmica em si. Então assim que a gente faz um gráfico real, em situações do dia a dia, para mostrar verde o maior valor, vermelho o menor e cinza os valores que estão no meio. Obrigado, pessoal, e até amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como, por exemplo, o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.